assim, estava tão empolgado que eu acho que eu estou entregando tudo que eu tenho, como se não houvesse o amanhã, sabe? Porque eu saí colocando mais slides na narrativa que a gente foi construindo, ouvindo aqui vocês. E aí eu disse, pô, eu acho que eu vou sair a empolgação, vai virar um burnout ao vivo. Aí eu disse que seria um grande final e seria eu entrar no evento de enfim, de saúde mental. No final, você ter um burnout ao vivo para vocês verem como é que acontece. Aí eu disse, pô, vai ser fantástico isso, entendeu? Porque eu disse, cara, eu tenho o tempo que eu tenho, mas o que eu quero falar, mas aqui, pô, fudeu, eu estou me complicando mesmo. Então, e ainda eu sou pernambucano, já perceberam, acho, pelo sotaque, falo muito rápido. O WhatsApp, inclusive, inspirado em mim, lançou o áudio -2, porque quando eu falo no WhatsApp, ninguém entende porra nenhuma. E aí, é isso. Então, seja o que Deus quiser, não tem madeira, eu espero que não entre em burnout, né, mas assim vai ser. Mas, primeiro, prazer grande, Tati, valeu. Eu ainda peguei o emprestador Pimenta, né, do sobrenome de Tati, para dar aquela apimentada no que vocês vão ver hoje. Gente, é o seguinte, isso aqui é uma coletânea de tudo aquilo que a gente vivenciou, eu e Renan Ranucci, meu sócio, nesses últimos anos, com Gravidade Zero. E o Gravidade Zero, a gente tem entrado hoje no mundo corporativo de uma forma interessantíssima. O Humanware é um tema que a gente que veio de uma inspiração muito, que as pessoas falam muito sobre software e hardware. E o Humanware fica completamente... Pô, beleza, e a base que vai sustentar e que vai gerar essa possibilidade de transformação, qualquer transformação que seja requerida, né, precisa de uma base sólida e principalmente baseada no afeto do processo. Então, o Humanware é como se fosse essa nova fundação, porque a gente imagina, a gente está vivendo hoje quase que uma troca de fato de era. E essa era requer uma nova fundação para, a partir dela, a gente fazer novos desenhos que deem sentido à vida humana, inclusive, mais sentido. E aí, o que é que acontece no Human? Isso começou lá em 2019, quando eu e Renan fomos lá imersos na Singularity University. Para quem não conhece a Singularity University, de uma forma muito resumida, o Google e a NASA transaram, aí nasceu o Singularity. Pronto, foi isso. E, por acaso, aqui eu tive a felicidade de meu roomie, ou seja, meu colega de quarto maravilhoso, o Fábio, né, tá aqui, né, viveu conosco essa jornada louca que foi lá. E lá, a gente lançou o movimento Gravidade Zero porque a gente foi meio bugado, cada um com seu bug existencial. Disse, porra, a gente vai para a faculdade de tecnologia, futurismo, mas você vai bugado, o que é que vai dar, né? Então a gente resolveu ir assim mesmo, uma das maiores crises existenciais da história. E eu disse, bora, seja o que Deus quiser. E lá nasceu Gravidade Zero, que essa equação ela representa um pouco do que o Gravidade Zero que é o peso igual a massa vezes gravidade. E o peso é igual a massa é o que danado tu carrega de tão pesado na tua mochila atrás. E gravidade só é zero dependendo de por onde e com quem tu andas. E aí a gente começou dizendo, pô, eu tenho que esvaziar a mochila para viver e relançar e recomeçar. Né? Para a gente colocar novas tendências, seja lá o que for que o mundo está oferecendo, a gente conseguir criar essa nova jornada a partir desse ponto. E aí nesse rolê gerou-se um movimento incontrolável. Gravidade Zero não era empresa, era simplesmente uma poesia talvez, e virou um movimento gigante, que aí quando a gente se juntou com o Murilo Gun, né, e a Tânia Mujica, nós 4, na pandemia, lançamos lá o curso Reaprendizagem Criativa, o curso de Gun, sobre a camada Gravidade Zero, e aí hoje a gente chegou a 800 mil alunos, que era uma turma de criatividade, mas virou uma sessão de terapia fortíssima, onde a gente se reunia todos os dias com a comunidade, né, sei lá, foram 163 Zooms, contando aí os dias seguidos, e foi uma comunidade que foi muito ligada naquele ambiente vulnerável, como se não houvesse o amanhã. As pessoas, sei lá, tinha presidente de empresa, CEO, mas foda-se isso aí, entendeu? Então quando os presidentes confessaram que tinha muito presidente que era terapeuta. Porra, massa. O lado B do cara é mais interessante do que o lado A, né? Que é meio que morgado, é muito sério esse mundo, né? De C-level, sei lá, essas coisas todas. E aí, foi o que rolou. E aí, nesse processo, a gente saiu andando, até que a gente também virou apresentador de Rock in Rio. Ninguém pergunte como, a gente simplesmente chegou lá. Não tem coisa, não tem... então, tem umas coisas que são experimentos, assim, ou seja, não é sobre o que eu vou apresentar para vocês não é sobre o certo ou errado, não significa que é um caso de sucesso, prática maravilhosa, Dante, eu quero ser com você, não queira, tá? Mas são coisas a compartilhar que talvez possa fazer sentido a cada um. São fragmentos de nossas vidas, vivendo esse mundo corporativo aí intenso, né? Mas que a gente vem aí compartilhar um pouco para vocês e vai fazer sentido de uma certa forma para cada um de vocês de forma diferente. E aí o que é que acontece? A gente começa a perceber isso aqui. Essa frase do Rumi, que é um filósofo, ele é
não sei se ele é turco, persa, filósofo persa do século XIII. Ele diz que talvez você esteja buscando nos galhos o que só encontramos nas raízes. Então, eu acho que o Hillman é sobre isso, é sobre fundação, o que está por baixo do rolê todo. E aí a gente começa a dizer assim, porra, todo mundo está falando de trabalho. Depois dos dados que vocês, né, viram aqui, né, sobre o trabalho, como ele está, e muita gente pergunta para a gente, qual é o futuro do trabalho, qual é o futuro da tecnologia, qual é o futuro disso, qual é o futuro daquilo. Eu disse, cara, o futuro do trabalho tem vários caminhos possíveis, mas eu pergunto, depois de ver esses dados, né, um deles é esse aqui, ó, que 60% das pessoas estão desapegadas emocionalmente do seu lugar de trabalho, é quase que elas estão desalmadas. Gente, pessoal, vocês estão entendendo o que eu estou falando, inclusive? É porque eu me perco na velocidade, vira catalão quando atinge uma velocidade X, viu? Aí você levanta a mão aí, que aí eu nem sei se eu estou me comunicando com vocês, inclusive. Aí se liga aí, avisa, pede, sei lá, aí tem tradutores aqui, apostos. E 79% das pessoas estão infelizes no lugar de trabalho. Então, vocês já viram muitos dados sobre isso. No ano de 2021, era 85% infelizes. Eu acho que as pessoas morreram, né? Elas não ficaram mais felizes para baixar para o 79%. Então, não foi um caso, não tem melhor ali, não. Foi um negócio meio ruim. E aí eu pergunto o seguinte, depois desse rolê todo, eu digo, porra, será, de fato, que tem um Musk, né, que falou, ele estava certo nisso, que as pessoas estão fingindo que está trabalhando, porque ninguém suporta trabalhar com ele. Então, esse é o grande... Então, ele não se ligou que ele estava certo, entendeu? Claro que estão fingindo, cara, porque ninguém quer trabalhar contigo, bicho. Foda. Então, ele é muito bom. Então, eu perguntei assim, será que o trabalho tem futuro? Porra, eu acho que não tem, velho, porque está uma treta gigantesca nesse mundo corporativo. Né? Porque ninguém pergunta, o futuro do trabalho, mas o trabalho acho que não tem futuro. E quando foi que eu pergunto, quando eu vi uma frase, tem o Arthur Clarke, que ele fala assim, que o objetivo do futuro é o desemprego total para que possamos brincar. Esse cara é futurista foda. A gente não entende o que esse cara está falando ainda, entendeu? Mas imagina depois todo mundo brincando ali, sei lá, no Ibirapuera, todos os dias ali, porra, né? E os robôs trabalhando, né? Claro, estão ficando super inteligentes, cara. Os robôs, eles são fantásticos. E aí, nesse rolê todo... a gente começa a dizer assim, eu trouxe aqui, eu dividi a narrativa em alguns episódios. Esse aqui é o prólogo, que é o primeiro assim, que são velhos hábitos, eles demoram muito a morrer. Esse é o nome do primeiro prólogo. E nesse prólogo aqui, eu digo assim, depois do sucesso dos carros autônomos, o carro autônomo isso, aquilo, não sei o quê, eu estou começando a perceber que talvez as empresas autônomas vai ser o próximo rolê. Por que a empresa autônoma? Porque quando a gente vai para a reunião de CEO, C-Level, não sei o quê, as pessoas só falam de dados, de coisas e de cargos, velho. Não falam mais de nada interessante. As pessoas, elas de fato não fazem parte desse mundo. Então isso automatiza a empresa inteligente, ela não precisa de gente, porra. Não vai ter saúdezinha mental, não. O robô não precisa de saúde mental, não. Tá todo mundo saudável, porque vai estar todo mundo brincando lá e tal. Entendeu? Então a gente vai economizar o rolê da humanidade. Automatiza, usa a inteligência para criar empresa que trabalha sozinha, industrializa, enfim. Ponto. E aí, nesse processo todo, a gente começa a perceber, gente, que o mundo corporativo meio que se tornou meio que uma indústria de produção de pessoas céticas. Pessoas que não acreditam absolutamente em quase nada daquilo que elas não veem. Né? Então, é como se as empresas se tornassem lugar de gente presa mesmo, de fato. E é muito louco assistir isso. E quando a gente começa a perceber, a gente percebe que o universo corporativo parece que está se tornando um esvaziador de significado humano. Ele draga a alma. Isso tem algum rolê que não está fazendo sentido. Né? Chegou num nível, né, louco. Então, não tem uma empresa sequer, a melhor possível que vocês acham que é a melhor possível, talvez seja a pior possível. E aí a gente começa a entrar e questionar. Cara, a gente não tem mais a opção de ficar resenhando de estratégia empresarial, não, velho. É sobre o fim ou reinício da humanidade. Sabe? Esse discurso que a gente está falando aqui, ele é uma coisa absurdamente de uma relevância gigante, que se isso não adentrar amanhã, né, de fato, a gente não terá o depois da manhã. Nesse rolê todo, a gente começou a perceber o seguinte, que tem a gente aprofundando um pouco a pesquisa, a gente percebe que quando a gente é criança, a gente tem muito sonho. Eu queria ser bailarina, queria ser jogador de futebol, queria ser isso, queria ser aquilo, tal. Mas 20 anos depois, a gente se torna um zumbi corporativo. A gente meio que aquele negócio de se desalma mesmo, né? Nesse rolê, eu fiz esse gráfico que está meio feiozinho aí, mas percebam nesse gráfico que na primeira coluna, que até os 13 anos de idade, 12 anos de idade, enfim, é como se essas bolinhas rosas é o momentos de flow que a gente tem na infância. Ou seja, é aquele momento em que eu estou brincando e eu esqueço que existe
o contexto ao redor. Né? Eu não preciso... Quem de vocês aqui, até os 8 anos de idade, usava relógio? Levanta a mão aí. Sempre tem um, eu tô ligado. Sempre tem um, cara. Aí o relógio era de trocar de pulseira ou você via horas mesmo? Trocar pulseira? É os dois, né? Porque, não, sempre tem. Aí é o super genial, dotado, foda, porque com 8 anos de idade você sabia que tinha que subir para tomar banho, né? Porque deu 4 horas, sei lá. Né? Porque o meu relógio era a minha mãe que gritava, tava falando, meu filho, ó, sai daí, bora, eu tenho que tomar banho, não sei o quê, papapá. Você não precisa de relógio pra porra nenhuma. Peraí, tem menor aqui. Não, eu vi criança, parece. Eu sou um cara que vou falar. Não sai. Não, Rivka, te amo, me perdoo e tal. Aquela oponopono aí. Então, o que eu estava falando? Então, nesse rolê aqui do Flow, a gente vai entrando no mundo da adolescência, e por isso que chama de aborrecente, porque a adolescência é o seguinte, você vai reduzindo o nome de Flow, porque o adulto, que é sério e chato para aquele negócio, fica convidando o adolescente para a vida dele. Aí tem que fazer vestibular, tem que ser meu filho, agora a responsabilidade, não sei o quê. E o adolescente, a criança, ele tem uma antena mais pura, ele sabe da treta adulta. Que o mundo adulto é chato e sério pra cacete, ele não quer ir para lá. Por isso que começa a aumentar o número de fugas dos adolescentes, porque ele está sendo dragado para um mundo que nem o adulto suporta mais. E esse é o detalhe, é que quando a gente pergunta aos adultos, por que a vida vai ficando mais séria e chata, a resposta é óbvia, porque tem conta para pagar, filho para criar, não sei o que, aquela mesma resposta. Esse porra tem alguma merda rolando no rolê da vida. É melhor morrer aos 22, velho. Vamos começar uma longevidade, não, 22, James Dean vive a vida loucamente e morre feliz. Parou. Né? Não estica não, não inventa mais nada não, entendeu? Porque o negócio está ruim por aqui. Então, esse negócio que eu estava dizendo de direita, a gente começa a perceber que tem uma marcha muito direcionada para a zona de conforto. Mas ninguém fala da dead zone. Se você passar muito essa zona de conforto, não necessariamente ela é confortável. É uma zona onde as coisas são meio que conhecidas e previsíveis para que você possa controlar. Mas não necessariamente é um lugar legal. E se você passar muito tempo nesse lugar que parece ser legal, você cai para dentro, que é a dead zone, você morre como ser humano. Porque é como se a gente fosse nascido para se movimentar e desafiar, e muito para aquela zona de crescimento ali, do stress zone. Né? Porque essa zona de comfort zone é igual assistir Netflix série. Eu estou no sofá assistindo Netflix, quando eu chego no 3º episódio, eu começo a sentir uma sensação meio que doce com salgado, que é bom estar ali assistindo aquela série, tá massa, mas ao mesmo tempo eu olho para o mundo e não estou fazendo porra nenhuma da vida. Então, sabe aquele negócio doce salgado, você não sabe, meio que estranho, meio que você tem que se levantar. Parou no 3º episódio, meu amigo. Se levanta, a vida está chamando. É meio que isso aqui, a zona de conforto, muito tempo. Então, ela é a estabilidade que causa uma instabilidade fodida, entendeu? Então, esse negócio da estabilidade é outra coisa, um rolê louco. Né? Falo, vou conseguir um emprego para conseguir estabilidade financeira. A estabilidade financeira é para pagar a instabilidade emocional. Entendeu? É um pouco sobre isso. Aí você fica liso, por isso você tem dinheiro, velho. Por isso que a gente complica mesmo. O burnout é eminente no ser humano. Né? A gente pula aquele gráfico ali do doutor. Eu pulo ali da fase de engajamento, não sei o que, já para o burnout direto. Aquilo ali tá bom demais. E aí o que acontece? A gente começa a perceber, meu pai sempre dizia, meu filho, mas é assim mesmo, a vida é uma vida de sacrifício. Aquele negócio, tenho que estar sempre subindo a ladeira, né, me sacrificando, derramando suor, sangue. Sabe aquela vida que pelo menos meus pais falavam muito, não sei o que. Eu disse, cara, quanto mais a gente vive uma vida de sacrifício, mais longe do sacrifício a gente vive. E o sacrifício é a nossa missão sagrada pelo qual a gente está aqui na Terra, na existência. Tem alguma coisa errada. Será que eu tenho que estar andando a vida sempre me sacrificando? Será? Não é possível. Não dá para a gente dizer, ok, é isso mesmo, faz parte da vida, beleza, e simplesmente, né, não fazer nada por isso. E aí, nesse processo, a gente tem esse processo de terapeutização, que eu disse, cara, eu lembrei de um filme, que esse filme, eu lembrei assim, pô, como é que eu faço um detox, né, talvez, desse mundo corporativo, para começar a enxergar a vida, né? E aí eu lembrei desse trecho aí, que é um processo de terapeutização forte, né, esse avançado, né? Eu vi tudo e tem elegância e tranquilidade ali para oferecer. Isso aqui é um pouco avançado, veja aí. Pode aumentar mais um pouquinho, por favor. Calm down now. Get back to your seat. I'll take care of this. Calm down. Calm down. Get a hold of yourself. Doctor, you're one on the phone. Everything's gonna be all right. Please, Sister, please, I'll handle this. yourself. I gotta get out of here. Out of here. Out of here. I gotta get out of here. Pronto, não precisa desesperar. Tem solução para tudo, entendeu?
Tem processos em todos os níveis para você ficar legal, vai dar tudo certo. E aí, o que é que a gente começa a perceber? A gente começa a perceber assim, que às vezes vale mais um ano de terapia do que um ano de MBA, pô. Né? Porque, bicho, aquele negócio, é claro, que se você disser no currículo que tem 10 mil horas de terapia, você pode não ser contratado, né? Vou falar, é óbvio. Ah, esse cara aqui passou por 3 psiquiatras, não, esse cara vai dar problema aqui na empresa, não rola não, entendeu? E a galera não se ligou que terapia é o acelerador da vida humana, autoconhecimento, levar você para navegar no desconhecido, você trocar de uma forma bastante sincera ali com você terapeuta, qualquer que seja a terapia, entendeu? Isso e MBA, às vezes o cara faz MBA, por quê? Porque você vai ser promovido na empresa. Que bosta, velho. 1 ano e meio. Não estou dizendo que MBA é uma bosta, não. Só dizendo que o motivo pelo qual você faz e você tira de sua vida humana os sábados e domingos da sua vida fazendo aquilo por um motivo muito pequeno é foda. Porque é sobre tempo de vida. É o que você faz com ele. Agora, se você faz um negocinho, não é para promover, poder nem ser promovido, porra, que merda é essa? Não é por aí, entendeu? Isso foi meus tempos de coordenador acadêmico na vida passada. E aí, eu comecei a perceber assim, cara, se você não for a peça que você tem que ser, no tabuleiro correto, jogando o jogo correto, você cria um desarranjo social sem precedentes. Então, o efeito exponencial humano de um indivíduo. Porque se eu não sou quem sou e me envolvo com ele que não é quem ele é, eu causo um efeito exponencial foda. E eu começo a contagiar e criar uma história completamente diferente, que é aquela história que eu não gostaria de estar vivendo, mas eu fui autor dela. E esse desarranjo social é aquele negócio, né? Então, essa ordem, a gente quer criar uma ordem artificial, podendo gerar uma desordem natural. Você não sendo quem você de fato é. Então, é uma coisa, a responsabilidade em ser você, ela é coletiva também. E nesse processo todo, a gente começa a perceber que tem até uma indústria de casamentos arranjados. Quem vê cá, de uma forma geral, porque até a forma, nossa mente é tão poderosa, que ela é capaz de criar um amor e a gente se apaixonar por esse amor que a gente criou. Então, muitas vezes, a junção de seres humanos está por interesses curriculares. Porque você não dá tempo para ali o negócio. Aquele negócio é muito mais, eu estou falando do amor encontrado na biblioteca e o da balada, entendeu? Sabe a biblioteca que você vai estudar e de repente você se apaixona por alguém? Ah, não está nem interesse. E na balada não, você vai programado para matar. Entendeu? É tipo isso, meio que por aí. Então, é como se os arranjos, né, entre as pessoas, eles tivessem alguns outros interesses que, por acaso, podem levar eles para caminhos genuínos. Ou não. Sei lá, não sei se eu falei que está tudo certo. Não sei se fez sentido. Esse trecho aqui mostra um pouco do que é esse negócio do torne-te quem tu és. É um trecho em que Hulk... Pode aumentar um pouquinho, amigo? Vejam aí. Então, a Grã-Mestre, o Hulk vai tentar tirar, né, do pescoço da Grã-Mestre a pedra do infinito, a joia do infinito. Mas só que a Grã-Mestre sabe que por trás desse corpão de Hulk aí tem um maguinho cientista. Então, para dessa resenha. Não tem mais tempo para tu usar essa tua fantasia, não, porque eu sei quem está por trás, entendeu? Então, é um pouco sobre esse processo aí. E aí, nessa condição, a gente tem 3 lições que a gente aprendeu na própria pandemia. Na pandemia teve algumas lições, e uma delas foi o seguinte, gente. Primeiro que a gente percebeu que é como se a mãe natureza estivesse ensinando a primeira grande aula sobre o que é ser coletivo. Ou todo mundo ganha, ou todo mundo perde. Se eu sair de casa, né, todo mundo perde. Se eu ficar em casa, todo mundo ganha. E aquilo ali foi uma aula, né, dizer assim, cara, é sincrônica, sem combinar com ninguém, sem nivelamento nenhum, mas todo mundo tem que assistir essa aula de doutorado para entender o que de fato é coletivo. O como interdependentes somos. A segunda lição foi sobre o metro quadrado interior, que ao ficar em casa, naquele processo, quando tiraram a oportunidade de eu sair da minha casa, eu não podia sair de casa, eu tinha 2 metros quadrados, o meu íntimo, dentro, e o da minha casa. Mas eu percebi que se eu morava numa casa de 60 metros quadrados ou de 300 metros quadrados, pouco importa, porque o barulho estava todo dentro. Então, por isso que o número, inclusive, de reformas em casa começou muito, porque era uma manifestação de dentro. Eu estou sufocado comigo mesmo nesse processo, eu preciso mudar, preciso crescer, eu não tenho para onde ir. Isso foi o que me tocou naquela ocasião. E eu me fiz perceber o quão analfabeto eu sou na matéria do sentir, que é o fio 7, muito além do mindset. Porque aquela enxurrada de sentimentos, eu não sabia que língua era aquela e o que fazer com aquilo. Raiva, angústia, medo, né? Sei lá. Então, aquilo ali, de uma certa forma, para a gente começou a degustar, a digerir, entender, pô, tem algo ali por trás desse processo também.
E aí, o que é que acontece? A gente sempre traz essa frase, que é um mantra nosso do Gravidade Zero, que é a qualidade, né, da intervenção depende da qualidade interna do interventor. Então, a gente carrega isso como um grande mantra. Então, qualquer que seja a ação, iniciativa que você venha a fazer, depende da sua qualidade interna. Qualquer transformação requerida que você deseja participar da iniciativa, depende de como você está. E aí, gente, a gente tem o episódio 1. Esse episódio 1 é o seguinte, a gente costuma dizer que esse planeta Terra, esse planeta azul aí, é o mundo em que a gente vive. Mas esse mundo que a gente vive é como se ele fosse um subconjunto do planeta Terra. E nesse mundo azul, é como se os sistemas econômicos, familiares, educacionais começassem a ficar incompatíveis com a vida humana, que não coubesse mais a gente. E esse mundo rosa, eu quero dizer o seguinte, tem muito mais mundo convidando para a gente desenhar esse novo mundo. Então, a gente está num momento, digamos, histórico da humanidade, em que a gente está, de fato, começando a questionar bastante os sistemas em que a gente vive, em todas as escalas. Você vê que todos eles, de uma certa forma, estão desafiando a nós, né, do econômico, do familiar, do social, enfim. E a gente está sendo convidado para empreender esse novo mundo. E aí, nesse processo de empreender, a gente diz, mesmo assim, a gente é otimista, a gente acha que o summer is coming. Né? The winter is coming, não. É o summer mesmo, a gente acha que o mundo vai ficar ainda bem melhor. Para entender um pouco mais, a gente chama esse mundo azul aí da era contemporânea. E o mundo rosa da era complexa. E complexo vem da etimologia ter sido junto, ou seja, não tem nada a ver com complicado. E aí a era contemporânea, gente, nessa frequência azul, é como se a gente tivesse desenhado esse mundo que a gente viveu, que a gente está vivendo, todo pautado na frequência da máquina. Onde a gente tem muito mais a orientação para fora, toda a educação diz que a gente tem que olhar para fora para buscar solução. Onde tudo foi pautado pela potência tecnológica. A tecnologia, ela surpreende a gente, mas ela também dá medo a gente. Mas a potência tecnológica é a grande protagonista desse rolê todo. As pessoas só falam em tecnologia. E vocês, cada vez ela está ficando mais inteligente. E o que é que acontece? É muito pautado na massificação. Perceba, massificação não é ninguém. Massificação não é coletividade. Massificação é eu vender para muita gente. É aquele negócio, o governo governa a massa, a educação educa a massa, as empresas vendem para a massa, a gente se compara com a massa e a massa não é ninguém. Então a gente se perde nesse processo. Então a massificação é um atributo, é uma característica da Revolução Industrial. E isso traz um mindset completamente diferente de como a gente pensa nas coisas. E quando a gente vai para uma era complexa, a gente começa a falar muito mais de potência humana. E isso, de uma certa forma, está dando bug na cabeça humana, porque a gente está deixando de ser humano sendo autômata. Então, quando a gente está entrando num mundo desconhecido, em que a gente não tem mais referência, a gente não consegue mais se colocar como humano para dizer assim, nós somos os únicos seres capazes de navegar no desconhecido e tornar o desconhecido conhecido. Os únicos que conseguem traduzir isso. Então, esse processo aqui, eu diria o seguinte, é como se a gente estivesse saindo da frequência das máquinas para a frequência humana e a gente começasse a viver o caducar tecnológico. A provocação do caducar tecnológico é que a tecnologia começa a se colocar como coadjuvante e não como protagonista nesse processo. Ela é potencializadora da vida humana, mas não é nada sobre ela. Só que a gente traz ela para a cena. Aquele negócio, o filme Exterminador do Futuro, ele tem tudo a ver com tudo. Se a gente continuar pensando dessa forma, a máquina vence no final. Mas não é sobre isso. Tá ok aí para vocês, não? Massa, beleza. Então, o que é que rola aqui? Então, a gente começou a perceber assim, cara, talvez empreender, ou seja, trazer iniciativas, também está tendo uma evolução. A gente falava muito do empreender, ou então de criar negócios por necessidade. A gente fala muito também do criar coisas por oportunidade. Mas quando você vê o Tal Bambu aqui, por exemplo, né, vê o caso das meninas da Black, vê absolutamente que está falando um pouco mais de um mundo baseado na coerência. Não é sobre o que tem fora, mas é de dentro que começa o movimento. É aquilo que é autêntico e genuíno, que faz sentido para mim, eu preciso manifestar isso, e por acaso isso se transforma em oportunidade sim. Então eu diria que a gente sai do sobreviver, a gente está hoje vivendo o questionamento sobre tudo, o sobreviver, a gente está questionando, e a gente vai para esse viver. Só que isso, o mundo dos negócios também acompanha esse processo, porque a coerência é a única que dá longevidade e sustentabilidade da alma para segurar tudo aquilo que você está fazendo. Ou seja, extrapola a sustentabilidade tão falada apenas ambiental, que é ambiental, nada, é tudo junto e separado. Nós somos meio ambiente. Né? Então, só que é uma questão de consciência também do processo. E aí, a gente viu a Tal Bambu, eu trouxe aqui eu trouxe um amigo nosso, que é o Ale da Cacau Show, mas a Tal Bambu, por exemplo, poderia estar aqui. Né? É um negócio muito mais pautado na coerência dela interna. Você vê que vem, né, pelo que ela traz aqui, vê que vem de dentro do processo.
O Ale Costa, ele está com 52 anos, ele hoje está dizendo o seguinte, cara, eu tenho que produzir um chocolate com menor índice de açúcar, porque ele sabe que açúcar mata. Então ele lançou o Dark Milk. E, experimentando em casa ali, bora, menos açúcar, como é que faz menos açúcar? Porque não é trivial, menos açúcar. Então ele lança o primeiro aqui com 21% de açúcar, que é menos açúcar do que o de 70%. Então, veja, é um caminho, uma jornada. Não estou dizendo que é o perfeito, não. Mas é uma jornada em busca da coerência, não necessariamente da oportunidade de negócio para ganhar dinheiro. Porque aquilo ali você vai estar, de uma certa forma, deixando fragmentos de sua alma no caminho. E quando a gente vê esses fragmentos da alma no seu caminho, a gente diz o seguinte, cara, escolha o seu caminho. Quando vocês resolvem, na empresa de vocês, no lugar de vocês, adotar um caminho de mais necessidade, ou seja, vocês estão sobrevivendo, o que é que acontece nesse processo? Vocês vão convidar as pessoas que trabalham com vocês para um caminho de sacrifício. Vocês estão pedindo para a sua equipe, dizer assim, se sacrifiquem mais, porque a gente está na sobrevivência. Então, o nível de vida humano, o nível de energia já está totalmente esgotado, mas você vai chamar eles para eles fazerem mais uma jornada, né, dependendo da iniciativa que vocês vão criar, para se sacrificarem. Então, você vai usar seu rio com essa energia aqui. Mas se você está criando uma oportunidade, Dante, tem uma oportunidade de mercado maravilhosa, vamos agora empreender por essa oportunidade. Pode ser que no seu negócio, as pessoas ganhem um pouquinho mais de vida e de energia pela ilusão da oportunidade. A oportunidade é legal. Então, dá uma tesão mais e com essa tesão eu vou me lançar. Mas o caminho da coerência meio que dá esse sentido para as pessoas. Devolve um pouco dessa alma para as pessoas. Eles percebem que extrapola o que está sendo definido no propósito da empresa. A coerência no invisível, é o que está sendo realizado de fato, não o que está escrito. E isso convida, de fato, você devolve muito dessa vivacidade que tem a ver com a saúde emocional. A vivacidade e a sua localização na existência humana. Né? E não virar isso um transtorno mental, não virar uma doença mental. E aí, o que é que acontece nisso? A gente diz o seguinte, cara, vamos sair da pornografia corporativa, pautada em vícios, né? São vícios de estratégia comportamentais, que mantém você em frequência muito baixa, né? Que é aquele negócio, não necessariamente você vai estar feliz, né? Você fica com aqueles pequenos presentinhos, mas você nunca está feliz, né, do processo, para a gente viver o Tantra corporativo. É um pouco sobre isso. Esse é o convite. Um mundo orgástico, literalmente. Mas é isso, sabe? Um pouco desse mundo rosa, é isso como é que a gente começa a desenhar? Porque a gente tem muito isso, como é que a gente subscreve a realidade existente construindo uma nova realidade? Então, esse é um pouco o desafio que vocês vão ver amanhã também com o Renan. E aí, desse detalhe, é o seguinte, a gente vai para o segundo episódio, que é o Strange Things, ou seja, tem coisas estranhas rolando no rolê. Peguem bem aí o negócio. A primeira coisa estranha é o seguinte, que a gente começa a perceber que tem uma corrida louca de pessoas correndo, né, achando que a linha de chegada dela está sempre na frente, correndo. Mas pode ser que a tua linha de chegada esteja atrás, tenha passado dela. Né? Então, não é uma altura que eu estou correndo, porque todo mundo está correndo. Né? E todo mundo tem que correr. Então, eu não quero ficar com aquela fome lá, com aquela sensação de que se eu não correr, eu estou fora do jogo, do rolê. E aí, a corrida de inovação foi o mesmo rolê. Né? Teve uma corrida maluca pela inovação. Por que a corrida maluca pela inovação? Eu tenho que inovar. Então, mas só que para inovar, cara, tu primeiro começou a se popularizar o cargo de Head of Innovation nas empresas. Né? Beleza. Mas se você não tiver um comitê de inovação na empresa, fudeu, velho. Você... beleza. Se tu não tiver um prédio colorido de inovação, meu amigo, né? Tá fora. Nem conversa comigo. Não foi pro Vale do Silício não ainda? Tu não é inovador. E aí, curso de inovação, futurista. Então, vê só, começa aquela massificação. Todo mundo seguindo alguma coisa que, mesmo que não faça sentido, segue. Porque senão vai ficar fora do rolê. Não tem como não dar burnout nessa máquina. Provável. É uma traição em massa, entendeu? De si próprio. É uma traição em massa, porque é muito louco. Mas vamos lá. Tá tudo certo agora, posso seguir? Vocês que vão dizer assim, acabou o evento e tal. Tá lindo. Tá tudo certo. E aí a gente começa a perceber um mundo invertido. O mundo invertido é o seguinte, se a gente criar negócios e iniciativas apenas para resolver dores do mundo é o quê? Todo mundo está querendo resolver as inconveniências que nós mesmos criamos e a gente resolve criar negócios de conveniências para resolver as inconveniências que a gente mesmo gera. Então, se você parar para perceber nas reuniões e na conversa, isso tudo... Por que eu estou falando sobre essa porra? Vocês mesmo que estão... Vocês criaram esse problema, agora vocês estão criando negócio lucrativo, não sei o que, para resolver o problema. Tem uma treta muito grande por trás disso aqui. E aí eu começo a dizer assim, como é que nossos negócios viram também lugares existenciais, plataformas de evolução existencial, porque todo lugar dependendo do desafio que cada um tem, todo lugar para a gente também tratar as dores de alma, que tem muito medo, solidão, egoísmo, vício, culpa. É o que está por trás de muita coisa. E aí, gente, nesse processo, a gente começa a perceber que tem uma economia
não falada, que enquanto as pessoas estão tentando, a economia tradicional está muito pautada naquilo ali, ou seja, o relatório de perdas e lucros, enfim, de vocês é toda pautada em você estar ali, ó, retenção de talento, centralização do cliente, negociações, network, e todo mundo busca o superávit lá. Mas o custo de reter talento, por exemplo, reter talento, você é tipo assim, eu vou prender o cara aqui, velho, e vou criar uma energia presa dentro da empresa. O cara não quer ficar, mas você vai criar um negócio para o cara ficar. É louco, insano. O que tem de custo econômico por trás de uma ação de retenção do cliente deve ser maluco. Sabe? Então, isso gera um déficit de alma muito grande por trás. Tem uma economia que ninguém sabe, tem um déficit de alma nesse processo. Negociações. Quanto mais a gente vive uma sociedade sem confiança, mais negociações terão. E cada negociação é um custo gigantesco. Um custo de você pensar em estratégias para, de uma certa forma, ganha, mas no final das contas eu tenho que ganhar. Então, tudo isso a gente encarece todo o processo de relacionamento humano para a gente tentar alcançar objetivos e metas que a gente tem, que nós, normalmente são metas para a humanidade, são metas alinhadas necessariamente com o lucro. E aí a gente começa a perceber que o universo corporativo, a gente está dando goodbye Playmobil. Porque Playmobil é aquele boneco que está sempre rindo, mas não necessariamente ele está feliz. E aí, nessa vibe aqui, a gente, porra, Casual Friday, né? Hora feliz, happy hour nas empresas. Eu fiz traduzir de propósito para vocês verem como é terrível, né? Hora feliz é meio bizarro, né? O nome. Então, esses são jargões do mundo corporativo que a gente cria, que são respiros corporativos, que para você respirar, você humano agora pode parar, hein? Porque a gente tem hora feliz agora. Uma hora só para você ser feliz. Tá. Network é aquele evento em que você pega um copo de uísque e vai lá tentando pegar o cartão de visita do outro. Né? Então, tem uma segunda intenção, é pegar o cartão de visita. Só na sexta-feira pode ir do seu jeitinho, viu? Você pode ir agora, eu deixo você ir vestido dessa forma. E foi nessa mesma vibe que a gente começa a criar alguns artifícios para nós tentarmos devolver à humanidade, como, por exemplo, a própria segurança psicológica. Que a segurança psicológica, da forma como a gente talvez esteja entrando, é aquele negócio, é como se fosse uma grande câmara fria, tem uma pessoa esperando você aqui agora, aqui com um caderninho, assim, agora você pode falar, está seguro no ambiente. Bicho, é convidar o cara para transar pela primeira vez, sem nunca ter visto, tira a roupa e bora transar, você diz, bora agora, entendeu? Segurança, está tudo seguro aqui. É o acelerador das relações humanas, é um negócio meio que louco. É porque isso é a frequência, às vezes, do mundo corporativo. Opa, calma, como é que a gente para e refaz? É sobre seres humanos, é relação humana, é diferente, tem tempo, né? Enfim, tem toda uma paciência que é contra-fluxo do mundo corporativo. É o contra-rolê, por isso que é o desafio. E aí, nesse processo, a gente começa a perceber que tem até a liderança humanizada estão tentando pragmatizar a sensibilidade. Entendeu? É mais encaixotar, né? Como a gente, da meditação, aquele negócio, mindfulness, a gente importou do Oriente e encaixotou para aquietar a mente, o mindset. Aí o mindset dá trabalho, aí o mindfulness entra. Aí o mindset dá trabalho, aí fica na resenha. É um processo de relacionamento, é um processo lento, é um processo que, mais uma vez, vai desafiar a nós pelo tempo frenético que a gente vive. E nesse rolê, a gente começa a perceber que a gente está vivendo, outro fato estranho, são as culturas que contra-atacam. Cada vez mais as empresas estão recebendo ataque das culturas de todo mundo em suas casas, nos seus home office, estão atacando a cultura empresarial. Todo mundo trabalhando em casa, cada um com sua cultura, invadindo, ataque rebelde. Pá. E aí o RH tá fudido, eu não sei o que é que eu faço. Caramba, tá vindo ataque em tudo que é lugar, entendeu? Qual é o rolê? O que é que eu faço agora para isso? E a gente começa a perceber assim, cara, não é mais sobre guardar a cultura. Talvez seja você dizer o seguinte, monocultura. O guardar cultura tem a ver com o empobrecimento do solo na agricultura. Ou seja, você torna ele menos fértil para a inovação. Então, se eu pasteurizo todo mundo naquele processo, eu estou desativando a potência humana de qualquer organização. E aí, como é que você acolhe as culturas? Como é que você começa agora? Aí que está o diálogo, das rodas. Então, está todo esse papel desse processo que a gente está vivendo aqui nesse dia, aqui com a Vitude, né, é a convocação para as rodas de diálogo. Mais uma vez, vai desafiar toda a vida corporativa como ela é. Nesse processo aqui, isso é uma contracultura e inovação. Nesse processo, a gente começa a dizer assim, cara, beleza, mas eu estou com uma dificuldade muito grande de atrair talentos. A geração Z, geração Alpha, como é que eu faço para elas trabalharem aqui? Bicho, tu está convidando um cara para pular na piscina fria da porra, dizendo que é quente. Eu não vou, velho. Começa a fazer o trabalho de casa. Não estou conseguindo trazer a geração Z, ela dá muito trabalho. Tá uma merda aí, velho. Não fala, entendeu? Então, assim, como é que eu organizo minimamente para tu receber teu filho em casa? Como é que é isso na tua empresa? É um lugar legal, minimamente legal, ou tu vai criar, porque a gente é bom em criar estratégias fodas de benefícios fodas para tentar seduzir o cara. Porque a geração para trás é toda letrada nisso. Né? Em política e estratégias para seduzir. Isso a gente é muito bom, só que está vazando a porra da segunda intenção.
A galera está começando a perceber que tem treta no rolê. Essa é a grande diferença. E aí, a gente começa a perceber que, por exemplo, se levos da vida, quando a gente conhece o CEO, que são amigos nossos, o cara chega quase chorando às vezes, né? O cara só toca no ombro e começa a chorar. Então eu digo assim, então vai morrer ele, ou vai morrer o cargo primeiro, velho. Eu espero que o cargo morra, porque tem alguma coisa errada. Sabe, se fôlego curto e choro perto. Oi? Ah, fôlego curto e choro perto. Fôlego curto e choro perto. Cara, eu jurava que eu me entendi, né? Vocês não entenderam, eu estou muito mal. Eu jurava que estava tudo certo. E aí, por exemplo, tem alguns rolês aí, ó. Tem alguns rolês que, por exemplo, Beyond Today tem uma provocação, porque todo mundo está querendo estar update, né? Atualizado, não sei o quê. Mas tem um cara foda, que é esse cara daqui. É o criador, é o cara que está além da tendência, é o cara que escreve as tendências para vocês correrem atrás delas. Tem um cara foda. O autor delas. E esse cara aqui, ele, metaverso foda. Joga metaverso no mercado. Aí começa a corrida no metaverso. Aí esse cara aqui tá fudido, ele não sabe nem o que é metaverso. Esse cara aqui eu nem sei o que é que vocês estão falando. Esse cara aqui começou a correr, tá no quilômetro 7 do metaverso. Esse aqui, quilômetro 21, é vencedor, cara alta performance, foda, não sei o quê. Aí eu disse o seguinte, cara, se tu for correr uma corrida que não é coerente com o teu coração, se tu for fazer um MBA para pegar uma competência que não encaixa em você, ou seja, você ser disciplinado numa corrida que não é sua, vai doer a alma. Então, a indisciplina é quase um sinal para dizer o seguinte, saia, não é por aí não. Porque muitas vezes não tem disciplina num lugar que não é nosso, não tem coerência, sabe? Mas seja disciplinado, aquele nosso que o professor trouxe, né? Que a gente foi a sociedade da disciplina, não sei o que e tal. Então, nem necessariamente, nem em todo lugar a gente precisa ser disciplinado. Então, a gente começa a perceber que nem toda competência, ela é de sua natureza, ela vai acoplar bem na tua natureza humana. Você corre nessa corrida, sabe? Então, essa é a ligada. Ou seja, porque a massificação exige que você corra a corrida padronizada de todo mundo. Mas aquela talvez não seja sua. E aquela habilidade, ela não é para você. Não desenvolva essa competência. É tipo isso. E aí a gente começa a perceber que o mundo hoje é total. O executivo é uma grande estrela do mundo corporativo. E ele é estrela porque é reconhecido pela entrega de resultados. Esse cara entrega, né? É reconhecido pela execução. E para ele ser um cara bom em execução, é um cara que precisa ser pragmático e objetivo por natureza. Mas se o cara é pragmático e objetivo, o que é que acontece? Normalmente as pessoas são iguais a recursos. Alta performance, meu amigo. Tem que correr. E quando eu tenho pessoas iguais a recursos, eu tenho menos lugar para a arte, menos espaço para o subjetivo e menos espaço para as relações humanas. Então, o sistema objetivo chamado empresa autônoma, ela quase decreta uma morte à originalidade. Porque é um espaço que tem menos criatividade e baixa taxa de inovação, porque as pessoas são todas iguais, pasteurizadas. E todo mundo é recurso humano. Sou recurso de uma equação. Talvez, né, isso falando de empresa autônoma, talvez, né, eu diria aqui que o BO da comunicação que tão hoje é falado, ele também sofra desse sistema objetivo. Porque ele ainda continua sendo um problema. Porque hoje, a gente devesse ir de efetiva para afetiva. E quando eu falo efetivo para afetiva, é sair da comunicação objetiva, eficiente, para uma comunicação subjetiva. Aqui, saindo dos feedbacks e respostas, indo talvez para os diálogos e perguntas. E feedback, gente, é coisa de máquina. Tenta tu, foda de feedback, chegar em casa para dar um feedback para tua esposa, para ver se funciona. Tu é o executivo foda da tua empresa. Vai chegar lá e conversar, tá teu marido lá, vou dar um feedback agora em você. Tá treta, é guerra, meu amigo. Não funciona, o feedback é máquina. Tá? É de cargo para cargo, não é de pessoa para pessoa. E isso talvez seja um grande rolê, porque tem muita coisa ao redor da conversa, que precisa de tempo de percepção, de vivência. Só que tudo isso é o ritmo acelerado que requer objetividade. E a objetividade você começa a esvaziar significados. E nesse processo a gente começa a dizer que burnout, gente, nada mais que é o superaquecimento da máquina. Simples. Se somos robôs autômatas, está aquecendo a máquina. Se a gente está vivendo uma empresa autônoma, se a gente está se comportando como um autômata, está superaquecido. E aí esse rolê todo, a gente começa a perceber o seguinte, cara, propósito, felicidade, sentido da vida. Quanto mais talvez a gente pergunte sobre isso, talvez isso revele aquele negócio. Talvez a gente, porque não é um processo de raciocínio. Mas talvez se a gente forçar muito, o vazio aparece. Porque não tem resposta. Não são perguntas, ou então não são lugares para a gente questionar, perguntar apenas. Talvez seja sobre sentir a vida. Não está no campo cognitivo, né? Não está no campo, talvez, do entender coisas, mas é sobre o viver. Então, às vezes, o próprio perguntar sobre a existência humana revela uma ignorância, mas também revela um primeiro passo para a não ignorância. Talvez tenha essa ambiguidade. Se a gente está perguntando muito sobre a existência humana, é porque a gente talvez esteja muito vazio, e a gente está buscando resposta rápida, e alguém vai responder e vai salvar o rolê.
mas talvez seja o começo de um novo capítulo da era para a gente construir uma sociedade de mais propósito, de fato. E aí a gente começa a perceber, gente, que tem um mercado de ilusões, né? Vende-se propósito de alto impacto, futuros próximos validados, leve 2 e pague 1, procura significados. Tá ali, isso vende muito. Black Friday, sentidos de vida, 70% de desconto. Então, a gente começa a trazer isso como mercado. Veja, tudo não tem nada errado, não é sobre o certo ou errado, não. São reflexões, são provocações como empreendedor nossas. Quando a gente acorda, vou ali para os cantinhos do sofá, porra, o dia de hoje. O que é que eu estou fazendo? Porque eu estou fazendo? Que diabo é isso? Então vem o rolê todo quando você empreende. Deixei a vida executiva, tanto eu quanto o Renan, aos 15 anos de carreira executiva, a gente empreende desde 2014, a gente vem uma série de... Você começa a lidar com você mesmo, você se relaciona, né? Muito. E aí vem os questionamentos. Por que mesmo eu tenho que ter o propósito da empresa escrito? Não sei. Se eu tenho que ter propósito da empresa. Será? Porque propósito é uma comunicação de massa para unir todos. Não necessariamente você unir todos. O trabalho é um pouco mais embaixo, mas ajuda. Tá? E aí, eu estou dizendo o seguinte, a gente está tentando pegar aqui uma tangente, um periférico de coisas que podem interferir na saúde mental. Onde é que a gente está vivendo? Qual é o campo que a gente está vivendo? E se a gente tiver só que tentar curar isso da forma como... Mantendo esse campo, o rolê vai ser uma grande guerra de braço, né? E aí, estou falando disso, de a gente ser mais autônomo e não autômata. Nesse rolê todo, a gente começa a dizer o seguinte, cara, tem muita empresa que a gente conheceu, executivos, que também deixaram chegar na quase morte corporativa, que é um requiem, é um estado de requiem, que assim, na quase morte você começa a falar a verdade, meu amigo, e começa a fazer coisas mais coerentes. Então, da mesma forma que nós, quando adoecemos e vamos para uma cama e para um leito, de teoria, que as histórias são várias que a gente tem, se vocês não viveram alguma, a gente também na empresa, elas morrem. E no estado de morte, de quase morte, a gente tem um cara, por exemplo, a gente fala do Rodrigo da Oi, que a Oi renasceu depois da morte, né? Isso é um caso possível. E aí a gente vai para o terceiro episódio, para ir encerrando. Tá? Maravilhoso. Obrigado pela mágica, viu? Maravilhoso. Então esse this left feels right é o seguinte, é aquele negócio, é a direita que parece esquerda. Nem tudo é o que parece. É um pouco desse episódio 3 para vocês aqui. Gente, tá ok, tá muito rápido. Se tiver também, fudeu, né? Passou, né? Foi. Mas tá legal aí. Mas tem alguém corajoso para dizer que não tava? Tem, né? Eu não quero nem não levanta não, fica aí quietinho. Aí é o seguinte, cara, a gente começa a dizer o seguinte, que a tecnologia ela é potencializadora da vida humana, mas não é sobre ela. Porque a tecnologia, ela traz mais possibilidades de conexões humanas. Ela traz mais possibilidades de você democratizar o acesso. Ela traz mais tempo para a relação, mais para a gente ser criador e menos executor. Mas só que a gente não está extraindo isso dela, necessariamente. Não sei se a gente ainda está mal utilizando ou ainda se amedrontando com a tecnologia e trazendo a tecnologia como uma grande vantagem competitiva de ganhar do outro, né? E não é sobre isso. Ela se colocar no lugar dela. Desse fato, a gente começa a perceber, a gente tem alguns amigos, a gente começa a trazer a favela, por exemplo, as comunidades, que muitas vezes a comunidade, a gente percebe que ela tem muito mais o grau de coletividade e originalidade do que qualquer universo corporativo, né? É impressionante, gente, é porque ele não está aqui hoje, o JP está aqui? Meu amor, te amo. JP New School aqui. Gente, maravilhoso. Depois conheço também um projeto aí da New School, maravilhoso. Lindo, lindo, perfeito. E Nandão está aí também? Tá, te amo, Nandão. Não tô... um beijo. Ó, 2 caras que vale a pena vocês conversarem. Muda o rolê, a forma de pensar. Eles vão saber melhor do que eu isso aqui. E aí o que é que acontece? Talvez a forma de você mudar, acelerar, é você ir para a comunidade. E não tentar mudar o rolê em casa. Talvez a única mudança é você mudar do ecossistema para você ir lá sentir um pouco mais e lá você acelerar esse conhecimento estando junto com esse pessoal. E aí o que é que acontece nesse rolê? A gente começa a desconfiar, né, que a inovação ela não está no livro de inovação. Porque o cara que escreveu o livro de inovação, ok, vale, mas já é o caminho objetivo. O processo de inovação se deu no subjetivo do processo. E aí você, como não tem tempo para nada, tem que pegar um livro mais objetivo para dizer logo, conta. Então, na cabeceira de vocês, a literatura sempre fica para baixo. Você sempre vai priorizar o livro de inovação hoje e já, né? Tipo assim. Porque tem que ler, porque é para onde? Tem que ganhar dinheiro e na rua ler. Tudo bem, não tem nada errado disso, não. Mas estou dizendo, você nunca vai chegar no romance. Mas talvez seja no romance que more os ingredientes raros, que vai lhe dar os inputs raros para criar soluções raras. Só que é o crer para ver. Não é o ver para crer. E muitas vezes não está num curso de liderança você desenvolver a habilidade de liderança. Talvez seja num curso de culinária. Só que as empresas, como muda o objetivo, dizem o seguinte, cara, o RH só vai liberar porque tem que ter na ementa do curso que é para desenvolver líderes. Se não for assim, não dá, não bate. Culinária, mas o curso culinário talvez seja um lugar que vai lhe dar uma melhor habilidade de liderança.
Só que o mundo objetivo não dê, porque não dá bug isso, entendeu? Não funciona, não tem alinhamento. Então, talvez seja outro caminho também. E isso a gente vai estar também alimentando um lugar, talvez, interessante do colaborador, né, do funcionário. Vai dar para ele no curso culinário que ele tanto quis e eu vou estar devolvendo também uma habilidade fantástica, não sei. E aí a gente começa a perceber que talvez a inovação, é meio chocante e polêmico, ela talvez seja uma distração de mercado. A inovação, ela convida você a olhar sempre para fora, para os outros. E você perde, né, os elementos, a originalidade. Né? Você passa a não olhar para dentro do processo, do rolê. E aí, essa distração mercadológica, né, a gente começa a perceber o seguinte, que a inovação vem muito do reconhecimento, do fora para dentro. E a originalidade é do autoconhecimento de dentro para fora. Então, você vê um processo como esse aqui, né, que foi contado por Calói. De onde nasce ali? Né? De onde veio aquilo? Né? Conversar um pouco mais com esses empreendedores que estão começando a vir de um lugar diferente, estão lançando um novo empreendedorismo. E isso alimenta a alma, ou seja, o processo do trabalho em si vira cada vez mais um sacrifício, tem seus desafios, mas fica muito mais dando sentido a seu viver hoje, agora, entendeu? E aí, a gente começa a perceber, conversando com vários fundadores, o seguinte, pessoas originais, elas não pedem por referência. Elas não pedem por referência. Né? Eles simplesmente vão lá e fazem, eles já têm a convicção, que é a razão do coração, para fazer aquilo acontecer. E ele vai buscar peças no mercado ali para só corroborar com a ideia dele. Mas não é buscando referência, não é benchmark, não. O fim do benchmark, meu amigo. Ah, não, quem está fazendo isso? Não tá, a gente está vivendo uma etapa inédita. Não tem benchmark. A empresa que está... Não tem. Estou convidando vocês para vocês criarem esse novo futuro. É um futuro ainda sem referência. Futuro que aqueles futuros que nossos pais contavam para a gente, eles não fazem mais sentido. Que cabia em 5 dedos aqui da mão. E isso é o empreender, ou seja, a habilidade empreendedora de se lançar nesse desconhecido. E aí a gente começa a perceber o seguinte, eu falo até baixinho isso aqui, de inclusão social, porque é foda. Porque, porra, será responsável querer incluir as pessoas que estão excluídas no mundo que a gente está querendo sair? Cara, tá doente. Faz o seguinte, dá o drible da vaca, joga a bola de lá e constrói outro, porque isso aqui tu pula. Porque eu não sei quão irresponsável seria incluir pessoas no mundo em que a gente está querendo sair dele. Tem uma frase muito forte que eu nunca lembro não, né, Renan? Qual é aquela frase de pessoas doentes, não sei aonde e tal? Nunca lembro, eu não sou bom de pessoas não é saudável, um sinal de saúde. Não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente. Tipo isso, obrigado. E aí, a gente começa a perceber o seguinte, gente, quem de vocês, vou levantar uma mão aqui, uma enquete rápida aqui. Planejamento e acaso. Quem acha que o que trouxe vocês até aqui hoje foi muito mais obra do planejamento em detrimento do acaso? Quem acha que foi muito mais obra do planejamento? Levanta a mão. O que trouxe vocês até hoje aqui? Planejamento. Levanta a mão. Quem acha que foi acaso? Levanta a mão. Tá. Quem levantou a mão? Que rolou aí? Quem não levantou a mão? Ah, meio a meio. Maravilhoso. Sempre tem engenheiro. Tem engenheiro aqui, não tem? Tipo, 23% de planejamento, 77% do acaso, aí o cara levanta a mão, se acertar. O que eu quero dizer é assim, cada vez mais a gente está começando a perceber, são coisas estranhas que estão acontecendo, coisas que, enfim, que o acaso está parecendo que está fazendo ainda mais parte do universo hoje. É o plano mínimo viável. E isso também são coisas que frustram muito a gente, né? Porque é tudo sobre você alcançar o planejado sempre. E isso é uma fonte de frustração, uma fonte estressora, né? Segundo o Dr. Marcelo, né? O se frustrar com aquilo que você não alcançou. Uma fonte estressora. E aí, nesse rolê aqui, quando a gente começa a dizer o seguinte, explicando um pouco mais, é como se a gente foi educado muito mais para planejar em detrimento de agir. E aí, isso é o planejamento. Quando a gente vai para lá, o empreendedor, até o próprio mindset empreendedor, é muito mais sobre agir em detrimento de planejar. Não estou dizendo que planejamento não é importante não, tá? Estou dizendo o seguinte, que é acoplado na ação e guiado pelo fio 7. Porque o empreendedor é aquele cara que enxerga o nada e vai lá. Vou lá. Ninguém fez ainda não, vou embora. E aí, isso é o fazejamento. Porque para essa nova era, se você se preparar, você perde. Porque o que é que vem aí? Eu não sei. Como é que você se prepara para o desconhecido? Não, tem que fazer. Então, prepare no fazejamento, entendeu? Então, você dá o primeiro passo, quando dá o primeiro passo, abre 3 novos segundos passos. E no movimento, ele revela o que você tem a fazer. É diferente de você tentar colocar tudo ali no papel. Mas, mais uma vez, não estou falando que não é importante, tá? Então, o que importa é a intenção, o negócio e a ação do processo. E aí a gente fala muito sobre esse tal de planejamento, é baseado muito em coletar dados primeiro, para você planejar, para depois agir. Imagina que se vocês, quando vocês se casaram, o parceiro de vocês fizeram isso, planejaram o primeiro beijo? Não. Ou vocês tiveram que fazer já, tiveram que agir, aprender na ação e construir. É claro, né?
Ah, não, se você coloca, você não conseguia colocar, você precisou criar ação, dar um jeito, eu vou ter que ir para aquele show sertanejo, eu não gosto de sertanejo, mas tive que ir, porque aumenta as minhas chances de encontrar a pessoa. E aí encontrar a pessoa, chegando lá, eu tenho que fazer alguma coisa. Tem que chegar lá e dar o primeiro beijo dela. E pode ser que quando você deu o primeiro beijo, você não gosta e não rola e não sei. Entendeu? Ou seja, o seu planejamento não era nada daquele ideal que você planejou. Então, um pouco sobre isso. Certo? Faz sentido para vocês? Tá, beleza. Se não faz também, né, a gente vai seguindo, né? É meio que quase um clichê, né? Eu acho que é um vício, né? Palestrante, faz sentido, pô. Pode não fazer essa porra. Então, a gente começou a questionar, pediu licença a Maslow, eu disse, olha para essa pirâmide de Maslow aí. Maslow disse assim, cara, primeiro tu tem que atender tua necessidade fisiológica, para depois segurança, para depois social. Eu disse, cara, eu tenho que ter 3 vidas, velho. Não vou chegar no topo, não. Fudido. Aí eu pedi licença a Maslow e aí, que é uma pirâmide do T, isso aí. Tenho que ter, corrobora, tem um alinhamento aí, né? Psicólogo maravilhoso, foi 60 anos, eu acho que esse negócio foi escrito. Obrigado, Maslow, valeu. Eu pedi licença a ele e criei o Maslow. E a Maslow é um pouco da pirâmide da alma, um pouco assim, tipo, eu tenho que, na base, ter uma intimidade menos íntima, ou seja, quanto menos segredo eu tenho comigo mesmo, talvez mais, né, livre eu vou estar nesse processo, nesse rolê. Inclusive, quanto menos segredo você tem com você, você desvaloriza o mercado da privacidade, que está ficando super rico com o segredo que vocês têm. E o computador está ficando perto, está ficando inteligente, está descobrindo quem é você. Então, confessa logo, porque está chegando bem pertinho. Sabe? E aí, a Maslow, depois você tem um medo mínimo viável. Por quê? Né, você deixa o medo ali num sensor apenas de atenção do processo. Para daí você ter ali a popularização do amor, a liberdade e o ser. É um pirâmide mais do ser. Então, é mais que uma viagem filosófica. Mais uma reflexão, que tem outra pirâmide também, que é o William Glasser, que diz o seguinte, cara, se a gente lê, a gente retém 10%, se a gente ensina aos outros, 95%. Só tem uma confissão aí, que é o seguinte, cara, cada vez mais, eu acho que a própria educação, a aprendizagem está muito pautada, não é sobre centrar no aluno, nem centrar no professor, é sobre relações humanas. Ao mesmo tempo, nas empresas, centrado no cliente. Não, é sobre relações humanas. Porque se você centraliza no cliente, você talvez descentraliza do cara que está atrás, o funcionário, o colaborador. E a qualidade de toda intervenção depende da qualidade interna. Ou seja, se o seu colaborador está mal, o cara não vai fazer o outro cara necessariamente bem. Sabe? Então, um pouco desse processo aqui. Então, isso tem algumas pérolas por trás dessas pirâmides. E, por fim, a revolução humana, para a gente acabar aqui, a gente começa a perceber o seguinte, cara, não é nem sobre crise política, que a gente discutiu muito agora esses últimos anos, nem muito mais alta do dólar, não sei o quê, o pessoal tem isso. A economia, esses fatores são os fatores que guiam muitas coisas. Mas a gente começa a perceber o seguinte, que a gente está vivendo uma deflação afetiva. E a deflação afetiva é uma queda generalizada no nível de afeto entre os seres humanos. E aí, quando eu trago que você não amar, traz sérios prejuízos econômicos. A Lígia trouxe bem isso lá no sloganzinho dela, né? O amor lá gera lucro. Gera, mas o lucro não é o foco, mas gera. Entendeu? Muitas vezes é o crer para ver mesmo do processo. E isso aqui é um rolê forte. E cada vez mais, como eu disse a vocês, as segundas intenções, elas estão caindo por terra. As pessoas estão percebendo a sua segunda intenção. Ou seja, não cola mais enganar. A arte da guerra, a estratégia Sun Tzu, fudeu. Não faz mais sentido. Vou estudar a estratégia empresarial. Bicho, não coloque segunda intenção na estratégia empresarial. Principalmente as gerações agora, são completamente ágeis e têm uma habilidade absurda, sensorzinho, bem limpo ali para capturar que tem treta aí nesse processo. Sustentável? Que conversinha. Não é. E aí, o que é que a gente começa a dizer? A gente começa a perceber que talvez existirá uma queda muito forte no vínculo empregatício. Isso é uma tendência cada vez mais forte. Vocês viram, eu não vou repetir dados aqui de movimentos, né, Great Resignation, etc, etc. Mas a gente começa a perceber o seguinte, por que isso? Porque todo vínculo na empresa são pautados em relações contratuais. Tudo que segura você na empresa contratual. Tem ainda os vínculos emocionais, que não necessariamente são bons, podem ser bons e podem ser ruins. Cara, eu estou ali emocionalmente conectado porque eu tenho medo de perder o emprego. E posso também estar conectado porque eu tenho um líder ali que me inspira e me mantém aqui no processo. Mas o mundo corporativo afasta o campo afetivo. E aí o rolê é o seguinte, como é na família? O que é que segura na família? Campo afetivo. Em seguida, emocional e, por fim, contratual. Se você estiver usando o contrato na família, é porque fudeu, tá? O negócio está alto, tá? Precisando ser dialogado, né? Tem que começar a instaurar um processo de cura. Mas vejam que isso aqui, esses vínculos, né, esses laços aqui, talvez não seja sobre retenção de talento. E quando a gente começa a perceber, a gente talvez até enxergue que o futuro da gestão empresarial talvez seja uma gestão familiar. E eu digo mais, as pessoas se emanciparão da gestão empresarial.
Porque é como se não houvesse gestão de pessoas. Tem um grande teatro dizendo o seguinte, eu faço de conta que eu estou sendo liderado e tudo me liderando. Mas eu sou rebelde, por natureza. No fundo, é como se a gestão ela não se aplicasse a seres humanos. O processo mecânico, né, de você gerir. Agora, para cargos, sim. Porque as pessoas têm a rebeldia interior. Sabe? Tem uma rebeldia interior. Só que tem um polite, né? Ah, não dá, porque aqui se eu botar isso para fora, eu perco o emprego. Então, tem uma gestão energética, emocional, do processo, para me manter no lugar onde eu estou, mesmo que ele seja incoerente comigo. E aí, nesse rolê aqui, eu trago essa reflexão que, para vocês aí, o que é mais desafiador é vocês liderarem uma empresa com 2.000 colaboradores ou sua família de 5 membros. Filho é o vínculo mais forte. Independente da treta que ele fizer, vai estar para a vida. Ingerenciáveis, rebeldes. É isso. Você vê, você vai aplicar gestão com filho, fudeu, né? A gestão com filho, a gestão de fé do cara, não tem, meu amigo. Entendeu? É OKR, né? Vai botar lá os OKRs ali, enfim, mas não funciona. E aí essa provocação que eu quero trazer para vocês, que é muito além daquele negócio, de recursos humanos para relações humanas e não a gestão de pessoas nesse processo. Então, para mim, eu acho que vai ter uma grande emancipação da gestão de pessoas da gestão empresarial. Porque é muito mais sobre esse caminho aqui que vocês estão hoje, né, se esbaldando, né, que a Vidu está trazendo na questão de você cada vez mais cuidar um do outro. Ah, beleza, o mercado, economia do cuidado agora para a ONU, né? Pronto, então beleza, uma economia do cuidado, mas é mais um lugar que diz assim, porra, se chegou na ONU lá, saiu em capa de revista, que a treta já está na porta da casa, entendeu? É meio que isso. E aí, para a gente fechando aqui, o líder do futuro para a gente é aquele cara que não tem medo de perder o emprego. Esse cara, sem o medo de perder o emprego, esse cara vira o melhor executor, né, da vida. Eu me lembro disso quando eu pedi demissão, na segunda vez. 3 meses depois, eu fui sentar, porque eu decidi me demitir, até o momento em que saí. Quando eu cheguei para lá, para acertar o papel, disse, o cara queria me promover. Dante, cara, como assim tu vai sair da empresa? Que negócio, se eu tiro a parte do medo de perder o emprego, meu amigo, eu sou um gigante lá dentro. A coragem vem de uma forma forte, né? Então, isso é um pouco uma provocação, claro, da gente. E, por fim, esse é um modelo que a gente vem trabalhando aos poucos, né, experimentalmente ainda, né, nas empresas, que é o Humanware, que vem com um campo no meio, ou seja, muito além da cultura estando no meio, é o campo, sobre relações humanas. De uma ponta eu tenho originalidade, eu tenho intimidade e tenho diversidade. Quando eu abro a originalidade ali, eu vou para trabalhar o criar, quase a habilidade empreendedora das pessoas. A conexão, a intimidade, é a conexão genuína. Eu preciso ter intimidade para me conectar genuinamente um com o outro. Então, cada vez trabalhar mais isso dentro da empresa. E, por fim, a diversidade, que eu tenho o fator de colaboração real. Porque se cada um é quem é, eu vou ter ingredientes raros dentro do negócio, do rolê. Então, a gente começa a trabalhar esse processo aí nas organizações. E a gente diz o seguinte, que o campo é um conceito novo, que é um pouco dessa frase aqui do mestre Yoda, que a força esteja com você. Força, o campo é a força, gente. E a força significa que é a força de tudo e de todos. É a era coletiva. Então, quando a gente fala do Jedi ali, é trazer a força do campo, a frequência que está no invisível. E a frequência empresarial, se começar ainda sendo uma frequência de máquina, né, apenas pautada no lucro como grande guia, isso vai gerar uma frequência que vai fazer com que as pessoas se manifestem de um jeito. Se você traz uma frequência, um campo em que as pessoas se manifestam de forma genuína, é outro rolê. Ou seja, existe a força do invisível, que é a força do campo, que cada vez mais vai estar forte no processo, que é a êxtase da unidade. E aí a gente começa a dizer o seguinte, que cada vez mais a gente está vivendo o fim da era Sapiens. É muito menos sobre o mindset, é muito mais sobre o feel set. E, né, enfim, a gente começa a rolar, o chimpanzé ali, é como se a gente ali fosse o chimpanzé nessa nova era, entendeu? Então é muito mais sobre esse processo aqui, a queda do mindset e a ascensão do feel set. E nesse rolê, para a gente fechar, a gente acredita profundamente que tem uma relação entre inovação e intimidade. Quanto mais um ambiente de intimidade organizacional, mais a gente vai começar a conversar sobre inovações, não de superfície, que são dores do mundo, para começar a falar de inovação profunda, dores de alma. E resolver problemas que são definitivamente relevantes para a humanidade, isso é melhor. A gente conversando, estava conversando, por exemplo, tem vários clientes, né? Então, um cliente que produz agrotóxico. Ah, beleza, bicho, vê só, tudo bem, está produzindo agrotóxico agora, mas lembra que esse agrotóxico é o mesmo que vai chegar na tua casa, que tu está reclamando do teu filho, da saúde e da alimentação saudável. Então, tem que começar alguma iniciativa aqui, né? Tão logo você tenha consciência empresarial, porque depende do estágio do empreendedor, depende do tempo de cada um está no seu tempo. Não é sobre condenar ninguém, é sobre simplesmente, com afeto,
tentar mostrar caminhos novos que são necessários para que você possa, de fato, levar a humanidade para um caminho melhor. Porque o problema volta para a casa da gente, se a gente não resolver. Sabe? E aí a gente tem essa relação aí íntima entre intimidade e originalidade. Por fim, é sobre plantar essa cultura de relações humanas pautada no vínculo entre as pessoas, né? Então expandir esse ciclo de intimidade, ou seja, tal, tipo, eu, minha família, primeiro minha família, né? Depois meus amigos, e você que é terceiro aí que eu não conheço, se foda, entendeu? Não é isso, é para a gente tentar expandir esse ciclo de intimidade e tentar trazer para junto, é o cuidar, como foi muito trabalhado aqui fortemente com vocês. Eu acho que está acabando, tem um desafio muito grande, né? Que tudo isso que eu estou falando aqui, de uma certa forma, Como Ser um Bom Ancestral, que é um livro de Roman Kisnarik, ele disse que existe uma predominância muito patológica do pensamento de curto prazo. Isso tem matado o futuro das coisas, sabe? Então, eu acrescentei que tem uma curiosa compulsão por tranquilidade, mas não tem tranquilidade, só compulsão mesmo. Então, isso é um desafio, porque são estratégias que, de uma certa forma, tem longo prazo, tem médio prazo, você vai ter quick wins, né? Você vai ter ganhos de curto prazo, mas são estratégias de relações humanas, de tempo de diálogo, enfim. Tá? Então, é um livro que eu coloco. Por fim, eu nem sei, pensei que tinha tirado. A gente está, talvez, falando de uma estratégia inicial de degrowth, ou seja, talvez de decrescer, né? Tem muita coisa falando sobre isso. Então, o tempo empresarial corporativo, o desafio ou você vai decrescer porque você está em crise mesmo, sobrevivendo, ou então você tem conscientemente que pausar um pouco o ritmo pautado em lucro para arrumar a casa também e seguir o processo. Tá? Então, são estratégias que estão acontecendo em alguns lugares do mundo também. Tá? A gente está falando sobre o curto caminho longo ou o longo caminho curto. O curto caminho longo a gente já conhece, que é sempre buscar atalhos e a gente deixa fragmentos de nossa alma pelo caminho. Depois, mais velho, a gente vai ter que coletar onde é que a gente deixou nossos pedaços. Né? E o longo caminho curto parece ser longo, mas ele é curto, porque ele é mais coerente com o ser humano. Então, um pouco sobre isso. Bem, a gente sempre fala que não importa para onde, importa com quem. Você pode ir para o pior rolê do mundo, com um lugar feio, mas vai com as pessoas legais, vai ser massa. Se for para um lugar bonito, maravilhoso, mas com as pessoas erradas, vai ser uma porcaria. Então, com quem que tudo importa. Não importa o que é, não sei, eu vou. Entendeu? Isso faz muita diferença. E aí, gente, por fim, fica aí, vocês querem a pílula azul, a pílula rosa. Muito obrigado. Está aí no Instagram, LinkedIn. Valeu, desculpa a velocidade. Deus abençoe. Sem burnouts no final do processo. Valeu. Obrigado.